Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Jean Duarte Farias, aqui do Núcleo de Curitiba. Trabalho no Colégio Jaime Canet. Atuei como formador em 2020, como tutor de formação em 2021 e agora, em 2022, estou como professor formador também, no momento com trilhas do empreendedorismo, tá? Então, foi solicitado que fizesse um vídeo aqui para pleitear mais essa vaga, então vamos à nossa reunião ali conforme solicitado. Então, vamos pegar ali esta reunião para que a gente consiga. Então, Formadores em Ação 2022, 2023, no caso, né? Disciplina, né? Componente de matemática, e eu sou o professor Jean mais uma vez, tá bom? Então vamos lá. No acolhimento, eu peguei aqui esse símbolo da Apple, né? Ou simplesmente um símbolo de um desenho geométrico, né? Que tem várias histórias contadas por trás disso. Né? E quais são essas histórias? Assim como por trás de toda nossa aula tem uma história a ser contada, uma história de para que o aluno se envolva nos detalhes. Né? Algumas das histórias, entre elas, tem que essa maçã foi simplesmente para diferenciar de uma pera, né? Essa mordida. Ou então para homenagear o Alan Turing, que foi o criador do computador, né? E morreu com ele colocou em uma maçã cianeto e mordeu essa maçã e acabou morrendo, né? Então, alguns dizem que foi uma homenagem a Alan Turing, né? Então, tem diversas histórias por trás de um símbolo. Nesse momento, os cursistas iriam relatar o que tem por trás da história em uma das nossas aulas. Para isso, eu escolhi aqui a metodologia baseada na resolução de problemas, né? Que tem algumas características básicas, né? O aluno estuda o assunto, né, o tema determinado pelo professor, antes da aula, naquela aula reversa. O professor propõe um problema sobre os temas apresentados, discute em grupos, né, com os tutores, ali, com os formados por no máximo 10 alunos. Né? Outras características que nós temos, que o objetivo do grupo não é apenas debater, mas chegar a uma solução, seja ela qual for. E cada um dos alunos precisa colaborar com os conhecimentos, sua visão e seu raciocínio para chegar a uma solução compatível com o problema apresentado, tá bom? Então, essas são algumas características da metodologia baseada na resolução de problemas, né? Onde o professor é o orientador ali, tenta instigar o aluno, né, a chegar à solução do problema. Para isso, né, de acordo com o LRCO+, né, nós temos ali no segundo ano do ensino médio, os objetivos de aprendizagem da aula que nós vamos colocar aqui, que é reconhecer, interpretar e transcrever dados em linguagem matricial e conceituar, interpretar matrizes e suas operações. Então, nesse estudo de caso, eu selecionei um problema aqui para os nossos alunos. Qual a situação, problema que nós tínhamos? Né, que foi solicitada uma confeitaria, um gerente de uma confeitaria, que tinham duas confeitarias e eles fabricavam três tipos de bolos: bolo 1, 2 e 3, né? E com alguns ingredientes, né? Açúcar, farinha, leite, manteiga, ovos. E ele queria fazer a compra dessa matéria-prima para distribuir dentro dessas confeitarias. Para isso, ele colocou aqui em tabelas, né? Para que os alunos colocassem essas tabelas aqui, né? Montar essas tabelas de acordo com o que está ali, tá? Dos ingredientes e das coisas. Daí a gente levaria o aluno a pensar, instigar o aluno a pensar qual seria essa solução desse problema, né? Qual seria a solução do probleminha para resolver. E tentar chegar com o aluno na solução esperada, que seria uma tabela com as confeitarias e com os seus tipos de ingredientes. Após discussões entre os grupos, né, iriam chegar nos resultados e mostrar para esse aluno que isso pode ser escrito através de uma matriz. Então, por exemplo, pegou aqui, ele fez o exemplo do elemento C11, né,
que seria essa matriz C, seria a matriz resultado, que seriam esses componentes aqui, tá bom? Então, para isso, ele transformaria cada uma das tabelas em matrizes, certo? Cada uma das tabelas em matrizes, e chegaria nesse resultado, elemento C11, que nós nos relatamos, primeira linha, primeira coluna, ok? Então, aqui fazendo as continhas, né, colocando na matriz, né, fazendo um elemento 1 a 1, né, no caso aqui nós não vamos mostrar para os nossos cursistas, mas qual que é o importante disso? Depois ele vai definir essa matriz produto aqui, tá? Chegando aos resultados aqui, transformando em quilogramas, ali, em litros, né? Fazendo todo esse procedimento. Ele vai definir a existência da matriz, né? Isso o professor ali, após essas discussões, definir quando que é possível multiplicar as matrizes, quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda, e a matriz resultado terá o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda, chegando assim no resultado esperado. E aí a definição de matriz propriamente dita, definindo essas matrizes. Né? Mostrar essa discussão de caso, mostrar para o nosso cursista isso, que foi um problema proposto, né? Um dos problemas que eu propus, né, para que a gente estudasse ali. Após isso, né, fazer com os alunos um fechamento aqui. Né? Então, esse fechamento é de extrema importância para que o aluno, ver se o aluno verificou isso. Para isso foi criado ali um word wall, que eu vou mostrar aqui para vocês, né, como ficaria esse word wall, né, para que os professores vejam ali, então, a multiplicação de matrizes, como ficaria. Então aqui são os conceitos básicos ali com 4 questões para que o aluno teste os seus conhecimentos exigidos na sala de aula. Tudo bem? Então após isso, nós teríamos, né, uma discussão nesse estudo de caso. E como que nós faríamos essa discussão? Né, através ali de um Padlet, né, que eu também vou mostrar para vocês ali com algumas questões para que os nossos cursistas coloquem as suas opiniões, as suas observações, né, da aprendizagem baseada em problemas. Né? Então aqui está o nosso Padlet, né, que ele traz as questões ali para que o cursista se aproprie de tudo isso. Então, aprendizagem baseada em problema, né? Então, quais alterações seriam necessárias para aplicação em sua sala de aula, com a sua realidade? Será que o word wall seria possível, né? Como o tempo seria necessário para uma aula ou mais de uma aula? O estudo de caso está adequado à metodologia? Qual que é o papel do docente nessa metodologia? E o mais importante, se auxilia na aprendizagem do aluno, que o nosso objetivo sempre final é a aprendizagem do aluno. Então, eu agradeço muito a contribuição e espero que tenha ficado de maneira satisfatória a minha apresentação. Abraço a todos e até a próxima.